Olá para você que nos acompanha aqui no AgroLink News. Chegamos ao segundo dia de Expo Inter. Nós estamos aqui direto da casa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas, onde foi montado o estúdio do AgroLink, onde a gente está apresentando o programa nesses dias, nessa edição especial do AgroLink News, programa que está trazendo aqui para a gente tudo que acontece nessa 48ª edição da Expo Inter. E hoje, nessa reabertura de programa, hoje terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, o nosso primeiro convidado, ele veio direto de Teutônia, né? O Astor Kilp, você tem o seu nome? Isso, Kilp, que é o nosso consultor de produto e marketing da LS Tractor. A LS que está com um stand muito bonito aqui, bem próximo, inclusive em frente aqui ao Simers, e vem com novidades na Expo Inter. Astor, para a gente começar, eu queria justamente falar sobre o que está sendo trazido, o que vocês trouxeram para a gente, para os produtores rurais nessa Expo Inter, e o que está sendo mais procurado nesse momento. Quase que um sucesso total o nosso lançamento do ano, que é o MT4. MT4 que nós apelidamos de, desculpa a minha voz, né? Final de semana já foi corrida, falando demais. O MT4, ele é o SUV dos tratores. O que é o SUV dos tratores? É um trator utilitário, 62 cavalos, um novo projeto da LS que nós lançamos, começamos o processo de lançamento, né? É aquele trator para agricultura familiar, mas também é um trator para fruticultura, um trator para grandes propriedades, o trator de apoio, piqueteiro, como nós chamamos, né? Um trator que ele tem um espaço em em qualquer tamanho de propriedade, pelo perfil de produto. Esse nosso projeto é um trator com 32 marchas, dessas 32, de 0 a 12 km por hora, então isso dá uma capacidade operacional gigantesca para esse modelo. Tomada de força com 5 opções de rotação. Isso também é importante porque nas diferentes propriedades familiares, por exemplo, você tem aquele produtor familiar que produz leite, você tem outro que produz fruta, aquele que tem uma pequena produção de grãos. É um trator que consegue transitar tranquilamente em qualquer uma dessas atividades pela configuração técnica, né? Então a LS ela se caracteriza por projetos de tratores até 100 cavalos com muita tecnologia incorporada e principalmente tecnologia nas transmissões. A LS é, por assim dizer, uma especialista em transmissões para tratores de pequeno e médio porte. E para você que não conhece, a LS Tractor, que é uma empresa sul-coreana, veio da Coreia do Sul, fundada em 1977, chega no Brasil em 2013. E uma coisa que chama atenção é justamente esse olhar especial da LS Tractor, para o pequeno produtor, para os produtores de um porte talvez menor em tamanho de propriedade, mas muito importantes para a agricultura brasileira. Por que essa opção de ter um olhar especial, um olhar mais atento para esse produtor? É o próprio DNA da LS Tractor. Esse DNA sul-coreano. A Coreia do Sul não existe em grandes propriedades, nem médias propriedades, existem só pequenas propriedades. É um país muito pequeno, menor que Santa Catarina, imagina você, né? E um país muito focado em tecnologia. Então, não sei se você já ouviu falar sobre isso, ouvinte, né, ou espectador do programa, mas uma curiosidade muito legal, a Coreia do Sul é o país onde se emprega a maior tecnologia nesse setor de horticultura, por exemplo. As novas tecnologias, os processos de produção de horticultura, né, o olhar para o futuro, tudo aparece lá primeiro. É um país muito focado nisso, puramente pela questão de falta de espaço, de área de produção. E é curioso porque a gente tem um país que tem essa característica de ser um país pequeno, com áreas pequenas, né, áreas rurais e mesmo urbanas menores,
E se adapta também a um país como o Brasil, justamente talvez pela sua diversidade, porque o Brasil tem grandes áreas territoriais, mas também tem o pequeno produtor, que é fundamental, que é importante e que precisa de um olhar específico. Principalmente olhar para o sul do país, né? A imigração europeia, no sul do Brasil principalmente, eles se ocuparam em pequenas áreas, né? O contingente gigantesco de produtores, principalmente da produção de alimentos, ele é em pequena propriedade no Brasil. O grande produtor tem a sua grande por entregar para o Brasil essa capacidade de alimentar o mundo, né? Então, são importâncias diferentes, mas que andam de mãos dadas, né? O produtor de soja, o produtor de cana, que vai resultar na exportação de açúcar, o produtor de soja, que vai resultar na exportação de óleo de soja, de farelo e do próprio grão também. Você tem o grande produtor de café, o grande produtor de laranja. Mas os setores têm pequenos produtores, em pequenas áreas, não tem só grandes extensões de áreas. Então, pela brasileira, o Brasil ele é o país que já ocupa, né, uma posição de vanguarda no fornecimento de alimento mundial, e isso vai crescer e vai se tornar cada vez mais importante, né? E você trazer tecnologia para esse pequeno produtor, que é justamente a intenção da LS, quando ela vem e decide vir para o Brasil em 2010, que a decisão foi lá em 2010. Aí faz o desenho, o projeto, vem, traz o investimento. E uma outra questão muito importante, a LS ela se estabelece no Brasil com recurso próprio. Ela não foi bater no BNDES para buscar dinheiro. Não, ela investiu recursos seus designados para investimento em novos projetos, né? E assim ela o faz desde a chegada. Na saída da pandemia, a LS investiu 60 milhões de dólares no Brasil, só em novos projetos e novos produtos, que começam a chegar agora. Além do 470, nós estamos trazendo na Expo Inter o MT2 27, que é aquele trator para o pequeno, para o microprodutor, um trator de 25 cavalos, com uma tecnologia de transmissão usada em trator de 150 cavalos. E que promete um baixo consumo também, né? Justamente para quem hoje quer economizar também no consumo do combustível, né, Astor? Ele precisa ter esse olhar também. Tirar uma dúvida com você, a gente pesquisando assim, vendo, hoje as fábricas são na Coreia do Sul, obviamente, na China e no Brasil. Somos o único país fora do continente asiático mesmo com presença da LS, ou seja, o olhar realmente é para o Brasil, é especial para o Brasil. Exatamente. Na decisão de botar uma fábrica fora da Ásia, eles podiam ter ido para a América do Norte, né? Ou até Argentina, ou produtores. Não, vem para o Brasil, que é o expoente mundial na produção de alimentos. Então a decisão ela tá analisando justamente esse potencial futuro do Brasil. E a planta brasileira, nós aqui somos responsáveis, não só pelo Brasil. O trator que é produzido aqui no Brasil, dessas marcas entrantes, né, tem várias aí. Tem várias marcas entrantes nos últimos anos no Brasil. Agora estão chegando outras. A única, né, você tem as 5 maiores, né, 5 maiores que já estavam aqui há mais tempo. Você teve a chegada da John Deere em 96. Depois disso, depois de 96, a única marca que chegou no Brasil e se instalou com fábrica é a LS Tractor. Então, hoje tem 6 marcas com fábrica no Brasil, né? A sexta é a LS Tractor.
todas as demais, então trazem produto importado. Com uma capacidade de produção hoje de 5 mil tratores anuais. E uma coisa que me chama a atenção na LS é a sua capilaridade. Ela está em praticamente todos os estados do Brasil. Há um representante, há uma revenda. Ela conseguiu se capilarizar muito rápido no país. Né? Nós tivemos 2 fases de investimento, porque isso também é um investimento da fábrica, né? Você prospectar e contratar, né? Contratar um distribuidor regional, isso exige um investimento, porque você precisa treinar, todo investimento em cima do desenvolvimento desse concessionário, né? Então começou pelo sul do Brasil, a primeira concessionária é daqui de Montenegro, chama Coreana Automotiva, que abreviada é KIM, né? KIM, que é o sobrenome, inclusive, do nosso presidente atual, né? A concessionária KIM é a primeira concessionária do Brasil, da LS Tractor, lá logo na arrancada, em 2013. Pois bem, ocupou daqui a São Paulo primeiro, depois começou o Centro-Oeste por Mato Grosso, né? Até 2019 nós tínhamos Centro-Oeste e Sul e Sudeste ocupados. Depois investimento para a gente se posicionar todo o Nordeste, que a gente ainda estava fora. A gente já começou a vender trator no Nordeste sem ter concessionário lá, né? E então isso já nos autorizou para, após pandemia, fazer os investimentos necessários e prospectar. Hoje nós temos em torno de 34 concessões e 70, beirando 80 lojas já de... E eu queria agora abordar, a gente tem 3 focos da LS Tractor e eu quero começar abordando um por vez para a gente conversar um pouco melhor, mas antes de mais nada, como é que você está sentindo o agricultor que está procurando o stand? Ele está otimista, ele está querendo investir ou há algum receio? A gente até falava um pouco dessa dificuldade às vezes de financiamento. Qual é que tem sido a postura desse agricultor que procura vocês, desse produtor? O produtor cada vez mais ele precisa se planejar, né? Trabalha com planejamento de investimento, dificilmente. O produtor ele tem um perfil conservador. Dificilmente ele faz investimentos assim, digamos, no oba-oba, né? Então ele está muito focado em cima das necessidades. Você tem ações econômicas hoje. Então você tem um segmento do agro que está com muitas dificuldades, inclusive esses aqui no sul que foram afetados pelas questões climáticas, né? E que a gente é muito solidário a essa situação, a securitização dessas contas, porque esse pessoal ele foi afetado de forma drástica, né? Primeiro por seca e depois por enchente, né? Eu tenho amigos produtores que perderam todos os equipamentos na enchente. Lá meia dúzia de tratores, colheitadeira, caminhão, todo o apoio. Como é que esse cara vai pagar a conta das máquinas que estavam financiadas? De que forma ele vai conseguir liquidar as suas dívidas? Esse é um produtor que ele precisa do braço governamental para estender para ele, para que ele consiga dar a volta por cima. O que ele sabe fazer é produzir. Né? Ele tem o setor, o Estado, ele tem que manter esse operário, esse produtor, fazendo o que ele sabe fazer, produzir alimento. Você já tem outro setor, né? Vamos olhar para a Serra Gaúcha, né? A vitivinicultura, setor de fruticultura, né? É um setor que ele anda por si só. Né? Eles têm sua capacidade de investimento, tem, claro, logicamente, pequenos produtores, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, mas cada vez mais o produtor ele vem atrás de uma máquina específica que está planejada para atender ele, uma coisa que não existia no passado. Até antes da chegada da LS Tractor, tem muitos segmentos que não tinham uma opção específica. Exemplo, esse é clássico. A produção de frango, ela evoluiu nos últimos anos, em que o pé do frango
passou a ser um dos itens, um item valorizado para exportação para a Ásia, o pé de galinha. E, com isso, exigiu com que o produtor de frango ele se reciclasse para que, né, o local, o piso dele no aviário, ele fosse pensado para não criar calo. Que quando esse pé de frango ele tem calos, ele perde valor. Então, para isso, ele precisa de um trator que, quando ele tira o para dentro desse aviário e vai bater a cama de aviário, ela tem que ser muito bem batida para torná-la fofa de novo, entra com uma cobertura de maravalha e põe um novo lote para engordar. Então, esse piso ele tem que estar fofo para ele não machucar a pata. E a pata está valorizada também como um dos itens de venda, né? E, aliás, tem um trator espetacular para essa atividade, lá um modelo que chama R50 e R65. Por que ele é especial? Porque é um trator em áreas restritas, tanto de altura como de largura, capacidade de manobra, ou 65 cavalos, uma transmissão de 32 opções de marchas. Né? Como eu falei antes, né? A Ileste ela é especialista em tecnologia para pequenas máquinas, mas pequenas máquinas que vão também servir grandes produtores. E, bom, a gente estava falando sobre os pequenos produtores, mas tem um ponto que me chamou muita atenção na sua fala, que é o crescimento da fruticultura. Da fruticultura, é isso? Fruticultura. Isso tem sido uma realidade. A gente tem ali São Sebastião do Caí, uma região muito conhecida, por exemplo, pela produção de bergamota, pelos citros, que inclusive a gente teve todo o desafio ao longo do ano em São Paulo, principalmente das pragas que atacam os citros, que foram vencidas, no setor até bem. Esse é um mercado em expansão hoje no Brasil, olhando para quem tem que vender o equipamento para que os pomares estejam funcionando, estejam em dia e possam vender e possam produzir de forma adequada. Esse é um mercado hoje em expansão no Brasil, e o que é preciso apresentar para esse produtor diferente? É um dos grandes mercados em expansão no Brasil. No Brasil inteiro, nas diferentes regiões, Nordeste, por isso nós também fomos para o Nordeste, e ele precisa de um trator específico. Porque cada espécie de fruta, ela tem muitas vezes uma especialidade diferente, uma necessidade diferente para a mecanização. E sem mecanização é inviável você produzir de forma rentável e econômica. Sem mecanização é apenas uma agricultura de subsistência, né? Então, nos últimos 2 anos, nós, para a fruticultura, nós lançamos o MT7 é um trator para laranja, para café, para frutas em geral, um trator compacto, com motorização e transmissão e tomada de força, principalmente, um trator para trabalhar na fruta. Porque o trato cultural da fruta, você tem, ele precisa em diferentes velocidades. E tem um tipo quando atinge um pomar, que principalmente é um tipo de fungo, né, um ataque de fungo, que você precisa fazer um tratamento de fungicida, uma determinada aplicação que você precisa andar muito devagar, a menos de 1 km por hora. E aí você precisa ter um dispositivo no trator chamado superredutor. Em outras marcas isso é algo opcional. E só para constar, até porque naturalmente não conseguiria andar numa velocidade tão baixa continuamente, né, de forma natural, é muito mais difícil. É difícil, então você tem que ter um trator projetado para isso. E nós temos um projeto, os nossos projetos de tratores de 50 até 100 cavalos, todos eles são projetados o trator já sai com essa característica. Então esses tratores estão preparados para as diferentes tarefas, as diferentes velocidades, que é fundamental para a fruticultura. E a fruta usa 100 cavalos, dependendo
do tipo de cultura que está sendo, do tipo de fruta que está sendo trabalhada, né? Né? Que tem alguns modelos de produção que você tem um tráfego muito restrito. Então você precisa de uma máquina compacta para fazer o trabalho, né? E aí eu queria ver com você as diferenças, porque a LS Tractor veio para cá com 3 focos, né? Agricultura familiar, o setor do arroz, né? Sim. E o terceiro agora me fugiu, Pecuária. que é a pecuária. O que de diferente tem para cada um desse setor? O que vocês têm que apresentar diferente para cada setor e especialmente em tecnologia embarcada? Porque a gente sabe que o trator hoje não é só um motor acelerando rodas, ele precisa ter muita tecnologia embarcada. Exato. A gente acabou de falar agora, você citou um redutor, um super redutor. Ele hoje seguia por GPS, hoje seguia por uma série de outros fatores de tecnologia. O que para cada um desses segmentos que a LS Tractor está olhando com atenção tem e o que é necessário para cada setor? Né? Vamos começar pela agricultura familiar. Hoje, como nas grandes propriedades e médias também, o setor, o agro, ele vive uma segunda mudança de gestão. Então você teve lá o pai, né, nos anos 70, anos 80, anos 90, expandindo, né, as fronteiras agrícolas, aumentando a área das propriedades. O filho assumiu isso, ele saiu para estudar ou não, né, mas o filho assumiu essa propriedade há 2 décadas atrás, um pouco mais, muito ainda conectado com o pai, na gestão e na forma de trabalhar, de uma forma muito mais conservadora ainda, né? Com restrições de se aventurar para novas metodologias de produção. E agora a gente vive o período em que o neto está voltando. Esse neto está voltando com qualificação. Quase um êxito ao contrário. Né? Exatamente, é um êxito ao contrário, Então esse neto está voltando, ele é um administrador, ele é um agrônomo, ele é um veterinário, então, nas diferentes profissões, porque o agro ele absorve, inclusive, o último boom, o que a moçada está fazendo, uma das grandes alternativas hoje dos filhos é a biologia. Porque o futuro do agro é o uso de agentes biológicos, de fungicida biológico, de adubo biológico, assim por diante. Então, esse neto ele está voltando, ele está retornando com um novo visual, com uma realidade. E ele tem a autorização do pai para fazer isso. E hoje isso está colocando o Brasil no país que mais absorve tecnologia no planeta, no agro. Então o Brasil é superior aos Estados Unidos, superior à Europa. Então, para o pequeno produtor, justifica o nosso investimento para a agricultura familiar num trator que pode ter toda a tecnologia que tem disponível no trator de 500 cavalos. Piloto automático, telemetria para fazer gestão de frota e segurança operacional também, sistemas de proteção da máquina, do funcionamento para garantir a integridade da máquina, que ela não sofra alguma avaria pela falta de habilidade, às vezes, do próprio uso do equipamento. Então, que é o nosso MT470, um trator projetado para isso. Na pecuária precisa de um trator em torno de 100 cavalos. O que o produtor de pecuária precisa para alimentar o gado? Praticamente precisa plantar, ele vai colher o pasto, né, o milho para fazer silagem, ele precisa de um trator com características de tomada de força para executar essas tarefas de forma eficiente. Então, por isso, nossos tratores têm, até 100 cavalos, tem 5 opções de tomada de força. Porque tem aquela silagem, vou fazer uma silagem de cana, eu preciso do super redutor, voltamos ao super redutor de novo. Né? A silagem de milho já não precisa. Então, diferentes tipos de colher para o gado precisa de diferentes velocidades. E a LS tem um trator
preparado, projetado para essa atividade de pecuária. Então, trator lá de 90 cavalos, 100 cavalos, especial para isso. Vamos para a área de grãos, a área do arroz. Nós desenvolvemos, esse é um projeto desenvolvido para o Brasil. Nossos dois modelos, o H125, 130 cavalos, e o H145, de 145 cavalos. É o trator que o produtor de arroz, na sua grande maioria, precisa nessa potência. Porque no arroz não dá para usar um trator muito grande em muitas áreas, por causa da questão de sustentação do solo, né? Solo porque mais úmido, né? Mais úmido e o turfado que afunda, a máquina afunda, né? Então, tem um limite de sustentação no solo. Então, onde o trator nessa faixa de potência, aí começa nos 80 CV, vai até 145, é a potência mais utilizada. Mas 130 e 145 já para aquele trator, aquele produtor médio. Trator para fazer e depois vir com a plantadeira para fazer o plantio direto. Isso é, né, na nossa região da campanha, é um modelo de produção mais usado. Aí vai para aquele arroz que produção pré-germinado, já usa um trator de 80 cavalos, né? Sim. Bom, eu vou agradecer ao Astor Kilpe, consultor de produto e marketing da LS Tractor, que gentilmente nos atendeu, nos esclareceu tudo sobre tratores aqui pra gente, tudo sobre, a gente pode falar um pouco sobre agricultura no geral. Astor, muito obrigado. Se eu errei a pronúncia, desculpa, às vezes é mais forte que eu, mas muito obrigado pela presença, pela participação aqui no AgroLink, e uma boa feira para você e, obviamente, uma boa viagem a Teutônia quando voltar para casa. Não, é ida e volta, ida e volta. É ida e volta, todos os dias. É ida e volta, é a 90 quilômetros daqui,